Salmo 48, das minhas pequenas férias. Vamos falar sobre essa jornada tão bonita. Esse salmo, ele está conectado ao Gênesis e à oração de Ana Becoar. É interessante porque se a gente não tem esse estudo da Kabbalah, como fica difícil a gente interpretar os salmos, não é mesmo? Com certeza, o que os cabalistas dizem é que a Kabbalah veio para revelar as palavras da Bíblia ou da Torá e deixar isso de forma mais simples, mais clara, para que ela seja um alimento para todos, né? De fácil entendimento. E é essa jornada que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, comentava há pouco com meu esposo que todos os dias, quando eu falo e gravo esse salmo, eu verifico na minha vida, com os meus atendimentos, que aquele salmo tem a ver com aquele atendimento, com algo que está acontecendo na minha vida, com alguma decisão que eu preciso fazer. Isso é muito importante que a gente entenda, porque aqui nós estamos nos conectando com esse salmo ao segundo dia da criação. Então, quando ele se conecta a Gênesis, a gente está falando de Bereshit, que é o primeiro livro, né, do Pentateuco, que nós conhecemos como Gênesis. E ele está representando aqui o segundo dia da criação, que é quando Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Então, esse salmo, escrito pelos filhos de Cor, que já estamos constantemente falando sobre eles, vem para a gente olhar para essa nossa dualidade, né? Para esse nosso lado sombrio, para esse nosso lado dual, porque quando nós falamos que ele se conecta ao segundo dia da criação e onde Deus separa as águas de cima das águas de baixo, quando a gente entende, né, que a criação não foi algo que aconteceu lá nos primórdios da vida e que ela acontece todos os dias na nossa vida, né, em que constantemente nós estamos separando as águas de cima das águas de baixo. E quais são essas águas de cima e águas de baixo? Que representam, inclusive elas estão representadas pelo nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, e é por isso que ele tem dois Rei, né? Dois Hs. Então, cada H ou cada Rei, ele representa um mundo. O primeiro Rei, ele representa essas águas de cima, que falam do intelecto. E aqui eu falo sobre inteligência artificial. A Kabbalah, ela vem para trabalhar a nossa inteligência espiritual, perdão. Se eu falei artificial antes, é porque a gente está conectado. Então, a nossa inteligência espiritual é algo que precisa ser trabalhado. Não é só, eu vou trabalhar minha espiritualidade, então eu vou rezar, né? Recentemente aconteceu isso na minha vida pessoal, onde nós decidimos fazer a venda de um imóvel que era dos meus pais, e o meu irmão disse, vamos orar e vai estar tudo certo. E aí eu comentei com ele, olha, orar, se conectar, meditar, isso é uma condição que todos nós deveríamos fazer diariamente e não fazer uma troca, ou seja, eu vou orar para que eu consiga isso, porque não necessariamente o que acontece na tua vida é o que você precisa, né? Ou que você merece, ou Deus não ouviu minhas orações. Não é assim que a vida funciona. Então eu comentei, olha, nós precisamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Trazendo um exemplo simples da venda de um imóvel, no nosso caso familiar. Precisa encontrar um corretor, precisa ir lá, arrumar a casa, deixar essa casa em condições de venda. O que é isso? As águas de baixo. As águas de baixo são a nossa dimensão terra, é a nossa vida física. Na nossa vida física, nós precisamos trazer as águas de cima, que é essa inteligência espiritual, o nosso intelecto, ele precisa estar a serviço da vida. E a vida terrena, o nosso corpo físico, os nossos bens, eles precisam estar a serviço da nossa dimensão superior. Porque é sobre essa forma física terrena que é o veículo da manifestação do propósito. E muitas pessoas fazem isso, querem que as coisas aconteçam na vida delas, mas elas não saem dessa dualidade. Hoje também, né, trocando nos bastidores aqui, dando um suporte, uma mentoria para um grupo de alunos,
houve uma menção de uma pessoa, de uma empresa que precisa de ajuda, porém, essa colega fala, orienta, e não há uma tomada de consciência daquela pessoa que está na empresa. Por que não há tomada de consciência? Porque não houve o movimento de fazer, não houve o desejo de transformar. E muitas vezes nós nos colocamos nessas águas de baixo num movimento de vitimismo, num movimento passivo diante da vida. O que nós precisamos fazer é deixar de sermos complacentes com determinadas situações da vida e tomar posse da nossa capacidade. Inteligência espiritual não é estudar Kabbalah, estudar qualquer filosofia, teologia, não é isso, mas não é só isso. Você pode estudar, mas você tem que aplicar, porque senão você vira um obeso intelectual, sem aplicar isso na dimensão terrena. Então, trazendo isso para Ana Becoar, né? Esse salmo, ele tem a ver com a segunda linha. A Ana Becoar é uma oração que ela é composta de 7 linhas e cada linha equivale a um dia da criação. É um estudo cabalístico muito lindo, muito profundo. E na segunda linha, ela tem uma frase cuja primeira letra de cada frase forma um acrônimo. O acrônimo diz Kriya Satã. Kriya Satã significa cortar o acusador, o bloqueador, o desviador, o Satã. É interessante porque quando a gente estuda Kabbalah, o segundo dia da criação, ele tem que é segunda-feira, né? Então aqui estamos falando de um salmo de segunda-feira, e nós sabemos, eu estudei na escola, e quando a gente estuda Kabbalah, a gente também sabe, que o segundo dia da criação foi segunda-feira, primeiro é domingo, né? Sunday, o dia do pai. E depois nós temos a segunda-feira, que é o dia da mãe, né? E arquetipicamente falando aqui, temos a lua. E a lua é o nosso inconsciente, aquilo que nós não sabemos. E a lua, tanto que na criação, no primeiro dia, Deus vê o vazio, né? E ele diz, precisa de luz esse vazio. E esse vazio somos nós aqui na Terra também. Nós precisamos dessa emanação da luz do Criador para que a gente integre a nossa dualidade, né? O diabolos é essa separação, essa dualidade que ela é necessária, porque ela é um espelho da vida. A vida ela é composta de polos positivos e negativos, mas ela busca uma integração, né? Se você pegar um ímã positivo e um ímã negativo, eles vão se atrair e não se repelir. Então, esses opostos na Terra, eles se complementam ou se atraem. Então, esse segundo dia, essa segunda frase também fala desse acusador. E muitas vezes nós acusamos a nós mesmos, aos nossos pais, ao nosso sistema, né? Nos colocamos numa posição de vítima, nada acontece para mim, mas não fizemos um movimento de ir, né, atrás daquilo que a gente quer. Os filhos de Cor teriam uma tendência de serem engolidos, assim como o pai. Mas não foram, porque no momento que eles iriam ser engolidos junto com o pai, eles se redimiram. Isso que diz esse salmo. E nós podemos, então, trazendo para a psicogenealogia, sair da lealdade familiar e dizer, não, eu sou uma alma e eu vim com um propósito maior do que estar aqui nesse sofrimento, e eu decido, porque sou a imagem e semelhança do Criador, transformar a minha vida. Mas muitas pessoas querem que os outros façam isso por elas e se colocam nessa condição de vítima da vida. Bom, espero que você reflita sobre esse salmo, né, e que você perceba no dia de hoje, já que essa prática dos salmos é uma prática de dia a dia, o quanto você está nessa posição de dualidade, o quanto as sombras, o inconsciente governa você. Como estão as suas enfermidades? Como estão as suas dores? Você está se acostumando com elas e acha que você nasceu para sofrer ou para ser assim? Desculpa, mas eu preciso te dizer que não. Nós viemos pelo amor, por amor e para o amor. Então nós temos a capacidade de transformar dor em potência. E é isso que a psicogenealogia faz. Um ótimo dia para você.